Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais os melhores, o top 10 deste canal. E o top 10 deste canal vai ser um pouco especial, é um top 10 que já tem estado a ser feito já há uns tempos, idealizado há uns tempos. E é um difícil top de fazer e vai ser o top 10 dos melhores jogos para jogadores de Magic. Isto é, Magic the Gathering, é verdade. Então, o top 10 é o top de board games e card games que não são Magic the Gathering, certo? Que na verdade é um card game. E creio que é a altura de muitos desses adeptos descobrirem outros jogos, não obrigatoriamente que os vão tirar do Magic, mas que os abram as portas e abram a visão para outro tipo de jogos que também acredito que vão gostar bastante. E como é que isto vai ser processado? Quais são os critérios? Basicamente, eu quero jogos que tenham, a maior parte deles são jogos com muita interação entre os jogadores, competitivo, a maior parte deles, 90% deles vão ser competitivos. Isto é, uma competição, porque é muitas das coisas que, e uma das grandes razões que talvez que muitos jogadores gostam de jogar Magic é pela competição, por eu conseguir derrotar a outra pessoa. E outra coisa também, não é board games muito complicados, e a maior parte deles são temáticos, com um tema mais ou menos forte, com dados e cartas. Um easy-in a este mundo de board games para ver se a malta do Magic the Gathering vê novos games em vez do mesmo jogo há 30 anos. Então vamos lá começar com o meu número 10. E o meu número 10 é o Love Letter. É um jogo da AEG para nesta edição para 2 a 4 jogadores, mas existem edições que dão até 8 jogadores e é um jogo de 14 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 20 minutos. Portanto, é um jogo rápido, é um jogo simples. Portanto, é um easy, é um jogo com cartas, só com cartas. É um microgame onde vamos ter cartas. Cada carta vai ter um poder, vai ser uma personagem. O objetivo é Last Man Stand. Como um jogo de Commander, basicamente. O último jogador a ficar é quem ganha. Isto é, vamos nos atacar uns aos outros. De que forma? Nós vamos ter uma carta na mão, vamos ter um deck, neste caso é um deck comum a todos os jogadores, vamos tirar uma carta do deck, vamos olhar e vamos escolher uma dessas duas cartas que temos na mão e vamos jogar essa carta, certo? E essa carta tem uma habilidade especial. E pode ser uma carta que pode tentar apanhar alguém, descobrir quem é alguém, pode ser uma que obriga a descartar uma das cartas que tem na mão, pode ser um que vai comparar e vai ver quem é que tem a maior carta, etc, etc. E basicamente é isso. Portanto, um jogo super simples, de muita interação, de atacar um, atacar outro, jogar cartas para proteger. Portanto, é um jogo de cartas muito intro que acredito que apela muito aos jogadores de Magic. Este Love Letter, o meu número 10. E o meu número 9 é o Colt Express. É verdade. Este é um jogo da Ludono, de 2 a 6 jogadores com 10 ou mais anos de idade e dá mais ou menos o tempo de 40 minutos a jogar. E é um jogo caótico, mas é um jogo que faz muita interação entre os jogadores. É como se fosse um Chaos Commander, onde toda a gente se ataca a toda a gente e é um jogo, não é um Last Man Standing, mas é um jogo onde quem tiver o maior loot no final do jogo vai ganhar, porque todos vamos ser bandidos. Portanto, isto é um jogo lindo que tem uma espécie de comboio tridimensional e nós vamos ter pequenas figurinhas representativas do nosso bandido e somos bandidos que vamos tentar assaltar este comboio e assaltamos todos este comboio ao mesmo tempo. Vá-se lá saber porquê. E então vamos jogar cartas de forma programável. As nossas cartas vão ter ações onde podemos mover, onde podemos atacar, onde podemos disparar, onde podemos apanhar o loot que está no chão. Portanto, é um jogo onde vamos primeiro jogar essas cartas e depois vão ser essas cartas reveladas. Portanto, as coisas completamente diferentes daquilo que pretendíamos, mas é um jogo
rápido, caótico, com muita interação, muita literalmente porrada e disparo nos outros jogadores, onde vamos tentar roubar os outros jogadores, onde vamos tentar impedir que os outros jogadores apanhem enquanto nós vamos apanhar. Portanto, é um jogo com muita interação que eu acredito que apela bastante aos jogadores de Magic, com uma interação, muita ataque, portanto, mas de uma forma tridimensional, também com cartas, portanto, as duas coisas muito próximas e que eu acredito que vá apelar aos jogadores Magic. Este é então o Colt Express com o número 9. E o meu número 8 é o Dominion. Este é um jogo de deck building. Normalmente, quando falamos de Magic the Gathering, falamos de deck construction. Qual é a diferença? Então, deck constructor, nós vamos construir o nosso deck antes do jogo. Os deck builders vão ser construídos os nossos decks durante o jogo. Vamos todos começar com decks iguais e vamos adquirindo cartas que vamos adicionando ao nosso deck e vamos circulando essas cartas e vamos então usar estas cartas com poderes especiais e vamos aumentar e melhorar o nosso deck ao longo do jogo, adquirindo novas cartas de um mercado comum. Portanto, é um jogo que não tem muita interação, na verdade, tem pouca interação. Há umas cartas com interação, tem pouca interação, mas é um jogo de engine building, de combos. Portanto, também outro tipo de mecanismo também que muitos jogadores de Magic gostam. É um jogo de combos, onde nós vamos adquirir cartas para melhorarmos e buscar mais cartas, para adquirirmos mais dinheiro, para adquirirmos mais recursos, para adquirirmos então as melhores cartas e comprarmos as melhores cartas que nos vão dar pontos, e são esses pontos que vamos com esses pontos que vamos ganhar no final do jogo. Portanto, é um jogo, na verdade, com pouca interação, mas com muitos combos, muito compras de cartas. É um jogo somente de cartas, onde vamos então adquirir cartas do mercado comum para adicionar ao nosso deck e vamos jogar essas cartas para comprarmos cada vez melhores cartas, adquirirmos cada vez mais cartas para ganharmos pontos no final do jogo. Este Dominion, muito bom, é um jogo para 2 a 4 jogadores com 8 ou mais anos de idade e dura 30 minutos. E o meu número 7, curiosamente, é o Seven Wonders. Incrível, não é? Pronto, não foi a propósito, calhou. É um jogo originalmente da Repo para 2 a 7 jogadores e dura mais ou menos 30 minutos. Este é um jogo que vai buscar um dos mecanismos muito utilizado no Magic the Gathering, que é o draft. E é um jogo então que vai durar 3 eras, onde nós vamos fazer exatamente isso. Vamos adquirir cartas para a mão, dessas cartas vamos escolher uma, vamos passar as restantes à nossa esquerda ou à nossa direita, dependendo da era, e vamos receber então as cartas da esquerda ou da direita e vamos escolher outra e vamos andar aqui à volta escolhendo cartas. Isto vai acontecer até que nós fazemos as nossas cartas. Quando nós recebemos uma carta, nós podemos construí-la ou podemos descartá-la por dinheiro. As construções são feitas com recursos que nós vamos ter nas nossas cartas. Portanto, o jogo em si tem pouca, como é que quer dizer, não tem muita interatividade, tem alguma interatividade, mas não há interatividade de combate, como por exemplo Magic. É uma interatividade de compra, porque nós vamos poder adquirir recursos aos nossos vizinhos, apesar de haver uma fase de combate no final de cada era, mas é simplesmente eu tenho mais força do que tu, sou eu que ganho então pontos e tu perdes pontos. Não é uma interatividade muito grande, mas eu acredito que aqueles que gostem de um bocado mais de estratégia e alguns combos possam então gostar deste Seven Wonders, que eu gosto bastante. Portanto, é o meu número 7. E o meu número 6 é o Smash Up. É um jogo originalmente da AEG, é um jogo na versão base de 2 a 4 jogadores e dura mais ou menos 30 a 45 minutos. Este é um jogo onde é mais simples, sem dúvida, que o jogo de Magic. É um jogo onde vamos ter minions, criaturas, monstros e ações. Entra aqui outro mecanismo que muitas vezes é falado no Magic, que é o Tribal Decks. Isto é, decks sobre um determinado tipo de monstro. Decks de vampiros, decks de ninjas, decks de... Aqui também. Nós vamos ter 2 decks, por exemplo, piratas
e ninjas. E nós podemos juntar esses dois decks e temos então os piratas ninjas ou os ninjas piratas. E será com esse deck que nós vamos jogar e será o nosso deck só para nós. Portanto, é um mecanismo muito reminiscente do Magic the Gathering. Portanto, um deck só nosso, uma mão só nossa, e nós vamos jogando cartas da nossa mão para irmos atuando no tabuleiro ou na mesa. Dá para 2, 3, 4 jogadores e até com expansões. Portanto, é um jogo onde vamos jogar ações e monstros para fazer atuar em bases. São cartas que requerem uma determinada força nos vários monstros que lá estão colocados, que vão sendo colocados por vários jogadores. Quando esses monstros tiverem uma certa força nessa base, a quantidade toda, então essa base explode e nós vamos ganhar pontos por essa base. Portanto, e entretanto vamos começando a destruir monstros do outro dessa base, vamos começando movendo de um lado para o outro. Portanto, muita interação, decks personalizados, tribais, com ações e monstros. Portanto, um jogo que tem uma reminiscência forte no Magic the Gathering, mas colocado de outra forma. Portanto, este Smash Up, o meu número 6. O meu número 5 é o Seasons. Eu creio que o Seasons é um jogo, apesar de um pouco mais complexo, não é assim tão complexo. É um jogo de combos, é um jogo de draft, que também tem dados. Portanto, é talvez o jogo um bocado mais afastado, que tem um pouco de interação, menos, mas é um jogo mais de combos do que outra coisa. Isto é, nós vamos ter cartas, essas cartas vão ter poderes e nós vamos jogar essas cartas. Podem ser cartas de artefato ou podem ser cartas de criaturas. E essas cartas de artefato ou cartas de criatura vão-nos então deixar fazer vários tipos de combos para ganharmos pontos. As próprias cartas dão pontos, as cartas deixam-nos adquirir mana. Portanto, aqui também tem o conceito de mana, curiosamente. Portanto, é um conceito que os jogadores de Magic vão entender perfeitamente para jogar as nossas cartas. Só tem 4 tipos de manas: tem água, ar, fogo e natureza, assim se possa dizer, onde nós vamos jogar cartas da nossa mão de acordo com a mana que nós temos. Essas cartas vão fazendo combo com outras cartas que nos vão deixar pescar outras cartas para então jogarmos na mesa, para mantermos a fazer um combo tipo encantamentos e artefatos que nos vão dando habilidades especiais. Muito também ao género do Magic the Gathering. Portanto, é um jogo que eu acho que tem muitas inspirações do Magic the Gathering, mas de uma forma nova, onde vamos buscar recursos, a mana usando dados. Se são jogadores de Magic que gostam de combos, gostam de um toque de Magic forte, mas querem experimentar um pouco diferente, não se estão importando muito por uma dificuldade no jogo, este Seasons é excelente. E o meu número 4 é o Dice Throne. Este é um jogo puramente de atacar os outros. É um puramente de atacar os outros. Utilizamos dados que nos vão dar os recursos necessários para ativarmos as nossas cartas, e com essas cartas nós vamos então atacar os outros. É um jogo que também vai buscar um pouco de Commander. Só para dizer, este é um jogo que na sua versão base dá de 2 a 6 jogadores com 8 ou mais anos de idade e de 20 a 40 minutos. É um jogo onde nós vamos escolher personagens e há várias seasons. Portanto, este tem vários personagens: o monge, o paladino, o feiticeiro, o bárbaro, etc, etc. E vamos ter decks especializados só para cada um deles e dados especializados para cada um deles. E vamos jogar dados que vamos tentar criar sequências dos dados para nos ativar as melhores cartas. E com essas cartas vamos atacar os outros jogadores, porque pode ser um free for all, isto é, toda a gente a matar toda a gente, pode ser um jogo de equipa, uns contra os outros, uma equipa contra a outra, pode ser só 1 para 1, pode ser o que for. Portanto, este jogo dá para jogar dessas formas todas, e é um jogo que eu também acho que vai buscar muita inspiração no Magic the Gathering, principalmente no ataque constante aos outros jogadores. Este Dice Throne é excelente e é um jogo simples de jogar, sem dúvida. Este Dice Throne, muito bom.
E estamos no top 3 e começamos com o número 3, claro, e é o Star Realms. Este é um jogo da White Wizard Games nesta edição da Devir. É um deck builder, isto é, eu relembro, é um jogo onde vamos começar todos com o mesmo deck e vamos adquirir cartas do mercado comum central e vamos adicionar essas cartas ao nosso deck para melhorar o deck com melhores cartas. E o objetivo é matar o outro. Isto é um jogo que dá para jogar free for all, etc. com mais, mas no jogo base é 1 contra 1, onde nós vamos adquirir cartas que são naves, mas nós vamos jogar cartas de naves e com essas cartas de naves nós vamos atacar o home world e já vamos atacar o outro jogador. O outro jogador vai poder construir estações espaciais para se proteger e vai poder também jogar naves para atacar o outro. Portanto, vai ser aqui um para trás e para a frente de jogar cartas de naves para adquirir mais forma de comprar melhores cartas, para também melhor ataque, etc, etc. Portanto, é um jogo muito, muito bom, também simples de jogar, que acredito que os Magic players vão achar que é uma influência direta do Magic the Gathering, mas no formato deck builder. Tem mais aquela camada durante o jogo de comprar as melhores cartas para conseguir derrotar o outro jogador que está à frente. Portanto, este muito bom. Este Star Realms é o meu número 3. E o meu número 2 é o Legendary, na sua edição Marvel. E este pode ser um bocado, como é que é dizer, complicado de ser aceito porque é um jogo cooperativo. Como eles dizem, assim, como assim cooperativo? É um jogo onde nós vamos jogar não uns contra os outros, não uns para matar os outros, mas vamos cooperar contra o jogo. O próprio jogo vai propor desafios que nós vamos ter que superar. E que desafios são estes? Como vocês podem ver aqui, neste caso o Legendary é sobre a Marvel. E nós vamos, então, adquirir cartas. É um jogo puramente de cartas, onde nós vamos adquirir cartas de super-heróis cada vez melhores para, então, derrotarmos um Mastermind, um super vilão, o Loki, o Galactus, o Thanos, o que for. Estes super vilões que também têm os minions deles que também vão aparecer por aqui. Portanto, este é um deck builder também, isto é, toda a gente vai começar com o mesmo deck de cartas e depois vamos comprar novos cartas representativas de super-heróis para adicionarmos ao nosso deck, para melhorar o nosso deck e temos maior poder de ataque, melhor poder de compra. Portanto, é um jogo de ataque, mas não aos outros, mas sim ao próprio vilão, que se vai ter que proteger, mas vai se proteger sem dúvida, e também aos vários vilões que vão aparecendo, menores sim, mas que vão aparecendo e vão-nos criando dificuldades ao longo do jogo. Portanto, este é um jogo para quem gosta de combos, para quem gosta de ataques, apesar de não ao outro, com uma interação não contra o outro jogador, mas contra o coisa, vai ser muito divertido. É um jogo que eu acho espetacular, um deck builder muito bom, com muitos combos, que que pode ser extremamente difícil e pode ser também acessível aos novos jogadores. Extremamente difícil não na complexidade do jogo, mas sim para tentar derrotar o jogo em si. Portanto, eu acho que é um jogo que os Magic the Gathering, os jogadores que jogam Magic the Gathering vão gostar bastante, e pessoalmente então se gostam de Marvel, mas também há outros Legendary. Há o Legendary do Aliens, o Legendary do Predator, Legendary, sei lá, do Big Trouble in Little China, 007, existem vários tipos de Legendaries. Para mim o Marvel é o melhor, um dos melhores. O Aliens também é muito, muito bom. Portanto, Legendary, o meu número 2. E finalmente o meu número 1 é o Android Netrunner. E este é um feito e criado pelo mesmo designer do Magic the Gathering, o Richard Garfield. Portanto, é um jogo de 1 para 1 direto, onde um jogador vai ser um hacker, um runner, e o outro jogador vai ser uma corporação. E então vai ser um jogo totalmente assimétrico,
porque a forma de jogar de cada jogador vai ser totalmente diferente. O runner vai utilizar cartas para melhorar o seu gear, o seu computador, o seu hardware, e vai utilizar contactos externos, etc, etc. Portanto, vai utilizar e depois vai tentar atacar os servidores da corporação. A corporação vai, por sua vez, ter vários servidores onde vai ter as suas agendas ou armadilhas, e esses servidores, que na verdade são só cartas viradas para baixo, esses servidores vão ter à frente delas o que são outras cartas que são firewalls, chamadas de ICE, isto é, cartas que vão impedir o hacker de perfurar e chegar até aos servidores, com o objetivo de adquirir cartas de agenda, isto é, nós estamos a tentar evitar com que a corporação, esta mega corporação, faça os seus malévolos planos, ou os seus planos, dependendo do ponto de vista. Se vocês gostam de Magic the Gathering, é um jogo que, se quiserem testar algo diferente e forem fãs de Cyberpunk, forem fãs de informática, vocês vão adorar este Android Netrunner. Se quiserem pôr um pouco de esforço a ler estas regras e a descobrir estas regras novas. Traz um para a frente e para trás espetacular, que eu acredito que, se vocês quiserem modificar um pouco o vosso jogo, e querem descobrir um bocado um mundo diferente, um jogo diferente, que se ainda pode ter assim um leve parecer com o Magic the Gathering, mas que não têm medo também de novas regras, este Android Netrunner é a escolha para vocês, a meu número 1. E pronto, sem dúvida, um top bastante difícil de fazer. Um top que acho que não é fácil, porque, sem dúvida, a comunidade do Magic the Gathering é uma comunidade bastante fechada em torno do seu hobby favorito, que tem o constante fluxo de cartas e de novas regras, é algo que os mantém sempre interessados de alguma forma e sempre renovando o jogo em si. O próprio conceito de uma economia paralela, uma economia secundária, também é totalmente apelativo aos jogadores de Magic. Portanto, não é fácil retirá-los do Magic the Gathering para jogar outra coisa. Mas eu acredito que não há uma necessidade de ser ou uma coisa ou outra. Acredito que podem experimentar outro tipo de jogos, e acho que estes 10 jogos que eu apresentei aqui são bons jogos para vocês serem apresentados a este novo mundo de card games e board games, este jogo de cartas e de tabuleiro que diferencia e ao mesmo tempo inclui o Magic the Gathering. E pronto, é tudo. Espero que tenham gostado deste novo Os Melhores, o top 10 deste canal. Espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.